Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, hoje são 14 de agosto de 2021. Gente, na descrição o link para esta matéria, eu sou Fagundes, presta atenção nisso aqui, ó. Bolsonaro diz que pedirá abertura de inquérito no Senado contra Barroso e Moraes. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber os nossos vídeos, comenta, compartilha, like, dislike. Não esquece, na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Se você ainda não é colaborador do canal, seja um colaborador e tenha o seu nome na descrição. Lembrando, gente, que segunda-feira, às 20 horas, todas as segundas tem live política e eu leio todos os comentários e respondo aqui no chat, beleza? O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã deste sábado, 14, que os ministros do Supremo Tribunal Federal STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, extrapolam os limites constitucionais. Por que o presidente fala isso? Primeiro, Barroso fez política, lobby. Gente, não se faz. Eu sei que tem muita gente que acha bonitinho da esquerda aí, né? Mas é porque não conhecem como funciona o regimento do TSE e do STF, o papel dos ministros. E uma das coisas que os ministros não podem é fazer política, é se reunir com parlamentares, principalmente com lideranças de partidos em prol de uma causa, como eles fizeram. O papel de legislar é do legislativo. O papel do STF é fazer cumprir a decisão formada pelo legislativo. Então eles extrapolam os limites. Moraes é a questão do inquérito. Eles são a vítima, são os julgadores, são os investigadores, tudo em um único lugar. Não existe, gente. Existe órgão, separação dos órgãos, ou seja, você tem PGR, Ministério Público, primeira instância, segunda instância, STF, tudo por quê? Porque cada um tem uma função. Não pode um único órgão ter atribuições totalitárias, ou seja, ter ações totalitárias, como o STF está fazendo, né? Tudo está nas mãos do STF, e isso é anticonstitucional. Bolsonaro adiantou ainda que pedirá na próxima semana no Senado a abertura de um inquérito contra ambos. Vamos ver se o Senado vai abrir, porque contra o presidente Bolsonaro se abre inquérito até pelo ar que ele respira, né? A publicação foi feita nas redes sociais do presidente e é considerada uma resposta às recentes derrotas do governo no Congresso, com a derrubada da proposta do voto impresso, e no STF com a prisão do presidente do PTB e aliado Roberto Jefferson. Só um detalhe aqui, gente, né? O jornalista colocou uma resposta como uma resposta, né, às derrotas. Gente, é aqui que você vê que o jornalismo muitas vezes ele perde, ele vem bonitinho, vem todo certinho, e aí aqui você encontra a tentativa de trazer uma ideologia, né? Na verdade, essa briga não começou agora, como o jornalista colocou, essa briga já vem de antes, né? Na verdade, essa briga já vem de antes do presidente ser presidente da República. Isso não tem nada a ver com derrotas do voto impresso, isso não tem nada a ver com derrota, com prisão, quer dizer, tem a ver sim, mas não é essa a razão. Tem a ver por quê? Porque o voto impresso é um pedido do povo. E o detalhe, esse voto impresso foi defendido por parlamentares que votaram contra. Tem vídeos deles votando. Você vê o Kim Kataguiri, por exemplo. Chega a dar nojo do cara. Defensor ferrenho do voto impresso. Votou contra o voto impresso. O Rodrigo Maia chegou a elogiar Bolsonaro como deputado ainda por causa do voto impresso, votou contra o voto impresso. Então não é uma coisa de hoje. E essa questão do Roberto Jefferson, sim, entra na pauta, mas não como uma derrota, e sim como uma arbitrariedade. O presidente Bolsonaro está buscando quebrar as arbitrariedades do STF. Essa é a questão. Continuando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais um, pulando aqui. Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. Já muitos dos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais, escreveu Bolsonaro. Gente, é Constituição, é regimento, é lei. Bolsonaro está falando aquilo que está na lei, aquilo que está na Constituição e aquilo que está no regimento interno do próprio STF. O cara distorcer isso daqui é ter má fé com o cidadão brasileiro, né? E, claro, não ter respeito ao passar a informação, passando ela de forma um pouco distorcida. Mas tudo bem, vamos lá.
Na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o artigo. Ó, preste atenção, ele cita um artigo. Não é de cabeça como a gente vê de um dia para a noite. Não, vamos anular as condenações. Não, vamos soltar o cara. Vamos inventar essa jurisdição. Não. É algo que está lá, ó. Presta atenção. Na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. Completou. Artigo da Constituição Federal. O presidente escreveu ainda que Moraes declarou durante sabatina no Senado que, ao ocupar uma cadeira na corte, teria independência, compromisso com a Constituição e devoção com as liberdades individuais. O povo brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, outro artigo da Constituição, como da liberdade de expressão, continue a ser violados e punidos com prisões arbitrárias. Só um detalhezinho aqui para você aqui. O Brasil, gente, caiu no ranking de liberdade de expressão. Caiu no ranking. Por quê? Porque no Brasil não se pode mais falar o que pensa. Se você falar a favor de uma ideologia, ideologicamente por um lado, aí você pode falar à vontade. Mas se você for contrário, aí é punido. E é o que está acontecendo. Justamente porque quem deveria defendê-los adicionou na publicação. Neste sábado, Bolsonaro está em Resende, no Rio de Janeiro, para participar de uma cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras. E aqui, deixa eu ver, mais alguma coisa. Ali tem o Twitter do presidente. Não, tá aqui, gente. Pronto, tá aqui a matéria, né? Então, assim, tirando aquele trechinho da matéria em que o jornalista coloca aqui como se Bolsonaro tivesse retalhando, né, devido às derrotas e tal, tirando essa parte aqui, a matéria tá impecável, né? Porque, na verdade, a ação do presidente não é uma ação de retaliação. Até porque, gente, antes dessa ação do presidente, antes de ele falar que ia fazer isso, a gente já tem pedidos de impeachment dos ministros, a gente já tem a lava-toga enterrada no Senado, existe dezenas, né? A gente tem mais de 40 pedidos de impeachments que são ignorados contra os ministros do STF lá no Senado, né? Então não é uma coisa que veio de agora. Agora, preste atenção, nós estamos vivendo um período que realmente é complicado. É uma Suprema Corte que a esquerda está aplaudindo. E eu acho interessante, são pessoas desinformadas que não conhecem a lei, que não conhecem, e acham que estão aplaudindo algo maravilhoso. Gente, uma coisa que eu aprendi, e eu trago isso com a questão do Cássio Nunes, que eu sempre falo, às vezes as pessoas criticam o Cássio Nunes, mas todas as ações do Cássio Nunes são tomadas baseadas na lei, na Constituição. Então, quando ele às vezes beneficiou Lula, pô, tá na Constituição? Tá. Então, eu gostando ou não dessa ação do Cássio Nunes, tá na Constituição. E se tá na Constituição, tem que ser cumprida, que eu goste ou que eu não goste. Eu não posso gostar daquilo, eu não só posso dizer, ai que maravilha, quando a coisa pende pro meu lado de bom. Ou em defesa do meu candidato. Não. Se o outro lado tem determinada ação baseada na Constituição, eu tenho que me calar e respeitar a Constituição. Porque é assim que funciona a coisa. Eu sempre falo, eu não quero um ministro no STF que ele seja bolsonarista. Eu quero um ministro que siga a Constituição. Se Bolsonaro errar e a lei disser que ele tem que ser punido, seja punido. Se ele não errar, não seja punido. Se o cara da esquerda errar e a lei disser que ele tem que ser punido, se a lei disser que o cara não pode ser punido, o cara não será punido. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Porque senão a gente vai sair de um extremo para o outro extremo. A gente quer vamos colocar um ministro bolsonarista. A gente está fazendo justamente o que eles estavam fazendo. Ao invés de colocar um ministro lá baseado na Constituição, nós estaremos colocando lá um ministro baseado numa ideologia. Só que vamos dar de lado. Nós vamos levar o Brasil para o outro extremo, isso é um perigo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, é que muita gente
leva as coisas ideologicamente, não olha pela sensatez. E aí fica feliz quando vê um ministro do STF extrapolando a Constituição e punindo uma pessoa de direita. Ah, puniu lá o Oswaldo Eustáquio, toma, fica aí, não sei o que, é bem empregado, feliz da vida. Mal sabe ele que aquela extrapolação no futuro será a corrente dele. Eu cito sempre aqui o Venezuela, Cuba, por quê? Hoje o Maduro é quem controla a Venezuela. Através de quem? Quem colocou ele lá? Os ministros da Suprema Corte. Só que tem um detalhe, hoje, depois dos ministros da Suprema Corte terem extrapolado lá, hoje os ministros da Suprema Corte estão aqui, ó, na palma da mão do Maduro. Por quê? Porque Maduro controla exército, Maduro controla milícia. Eu acho bonitinho quando o pessoal chama o Bolsonaro de miliciano, mas a esquerda, e muitos não sabem, né, a esquerda apoia muito, né, esses ataques contra o presidente, mas a esquerda não sabe que Maduro, apoiado pelo PT e declaradamente lulita, né, contrata mercenários, milícia, guerrilheiros para fazer parte do seu exército particular lá na Venezuela. Né? Então o povo fecha os olhos ao verdadeiro crime e fica tentando acreditando no crime criado pela esquerda aqui. Mas enfim, voltando ao ponto. Então o que acontece na Venezuela? A Suprema Corte hoje é dominada pelo Maduro. Os caras entraram nessa onda de não, vamos... foram dando canetada daqui, canetada dali, a Suprema Corte tomou o poder praticamente, manteve o Maduro lá. Hoje a Suprema Corte está embaixo dos pés da Venezuela. Cuba, por exemplo, Cuba na revolução do Fidel Castro, o povo se uniu a Fidel Castro, se uniu, o pessoal, muitos mudaram de lado, passaram. O que aconteceu quando o Fidel Castro ganhou? Teve eleições, como ele prometeu? Neco, nada de eleições, foram pra bala. Muitos dos que ajudaram o Fidel a ganhar foram pra bala, pro paredão, sabe por quê? Com medo do ele falou assim, esses caras me ajudaram a ganhar, amanhã eles podem me derrubar. Fumo neles. É isso que acontece com aqueles que se iludem com a esquerda. Acham legal ver as leis... não, mas foi favor, né? Foi, pode. E aí, quando vem enxergar depois, estão escravizados. É igual a imprensa, gente. A imprensa hoje está defendendo a esquerda. Você sabe quem vai ser os primeiros... Que Deus nos livre que aconteça um dia. Que Deus nos livre de acontecer um dia, da esquerda ganhar. Vocês sabem quais são os primeiros a serem... cerceados, a serem controlados de fato e vão se arrepender amargamente? É a própria imprensa. Serão os primeiros. Porque não tem arma mais poderosa do que a imprensa contra um governo. E esses caras vão, literalmente, escravizar essa imprensa. E muitos jornalistas não percebem isso, porque estão pensando nisso aqui, ó. Estão tão cegos pelo dinheiro que não conseguem enxergar isso. E assim vai. Então muita gente está apoiando esse governo de Cuba, esse governo da Venezuela, sem entender a lógica das coisas. E não presta atenção que isso está prestes a acontecer aqui no Brasil, o que eles não enxergam lá. Então, Bolsonaro vai entrar com a ação? Vai. Inquérito lá no STF, lá no Senado? Vai. A pergunta que eu vou fazer é, Pachequinho vai colocar isso pra andar, gente? Porque um cara que se acovardou mediante a CPI da Covid, sem ter nenhuma prova contra o presidente da República. Um cara que se acovardou contra uma prisão ilegal lá do Carlos, esqueci o nome do cara agora, né? Fora do horário. Inclusive o regimento diz que no horário em que o Aziz declarou a prisão do cara, nenhuma ação poderia ser levada em conta. Mesmo assim, Pachequinho, calado tava, calado. Fez a manifestação meia boca para fingir que fez alguma coisa, mas ficou caladinho. Eu duvido muito que Pacheco coloque esse inquérito para andar. Principalmente esse nosso Senado, totalmente preso com o STF. A gente viu agora o Ciro Nogueira, ó, subiu para a Casa Civil. O que foi que o STF fez? Mandou o recado. Colocou uma ação dele de 2018 para funcionar. Uma coisa que estava lá, esquecida. Enquanto isso, você tem processos de 10 anos do Renan Calheiros que ninguém sabe onde foi que enfiaram. Você tem processo do Aziz, por exemplo, com mandado de prisão, que o STF já poderia ter julgado e determinado se o cara vai para cana ou não. Porque ele só pode ser preso com a determinação do STF. Mas esqueceram.
Vocês compreendem mais ou menos como funciona a coisa? Então tá aí, gente. Vamos aguardar. O presidente, uma coisa eu tenho que admirar. O presidente, ele está usando todos os meios legais, corretos, todos os caminhos legais e corretos para colocar as ações. Ele sabe, ele é ingênuo, ele acha que os caras vão fazer. Não, gente, Bolsonaro sabe exatamente que esses caras não vão fazer. Agora, por que ele faz? Que ele precisa mostrar para a população brasileira como anda o nosso sistema político. É uma forma dele dizer, ó, gente, eu tô seguindo todos os caminhos, os caras eu tô seguindo todos os caminhos. Isso significa que no dia que ele bateu 142 na mesa, os caras não... Ah, mas ele poderia ter feito isso. Ah, ele poderia ter feito aquilo em vez disso. Ele está fazendo tudo para que naquele dia o povo brasileiro esteja bem consciente da ação. E essa é uma ação que o povo vem pedindo há muitos anos, há muito tempo. Bom, gente, tá aqui, não esquece. Segunda-feira, às 20 horas, tem a nossa live política. Eu leio todos os comentários aqui do chat em tempo real, ao vivo, todos, e comento sobre eles, respondo cada um deles, tá? E lembrando também, conta bancária, chave Pix, na descrição do vídeo. Agradeço as pessoas que têm colaborado com a gente, aqueles que não colaboram, colaborem com o canal, sejam um colaborador também, né? E, enfim, a gente se vê. Compartilha e divulga o nosso trabalho. Fui, gente!